Desenvolvimento embrionário do anfíoxo. Segmentação de anfíoxo. Então nós temos aqui que lembrar que o anfíoxo ele possui um ovo oligolécito ou isolécito. Ele apresenta uma segmentação holoblástica do tipo subigual. O zigoto irá sofrer uma primeira divisão longitudinal, uma segunda divisão também longitudinal e uma terceira divisão transversal. Após 5 divisões, teremos a formação de uma estrutura compacta formada por 32 células, conhecida como mórula. Esse termo mórula deve-se ao fato de ela parecer com a amora. A mórula tem em torno de 32 células, mas podemos considerar a mórula tendo de 16 a 64 células. Cada célula dessa é conhecida como blastômero. A mórula, que é uma estrutura compacta, irá se transformar numa blástula, que é uma estrutura que tem uma camada de células conhecida como blastoderma e uma cavidade central conhecida como blastocela, preenchida por fluido. A mórula irá se transformar numa blástula por um processo de osmose. Cada blastômero secretará proteínas. Essas proteínas, misturadas à água, irão preencher os espaços entre as células, tornando o centro da mórula hipertônico. Esse centro hipertônico, então, provocará deslocamento de água dos blastômeros para o espaço entre as células. Logo, se começar a ocorrer um deslocamento de água dos blastômeros para o espaço entre as células, haverá um aumento da pressão hidrostática ou hidráulica no centro da mórula. E esse aumento da pressão hidráulica irá afastar os blastômeros para a periferia, formando então aqui a blastoderma. Essa blastoderma ela é composta por blastômeros menores, conhecidos como micrômeros, e blastômeros maiores, conhecidos como macrômeros. Entre os micrômeros e os macrômeros há os mesômeros, que são os blastômeros de tamanhos intermediários. Quando o embrião atinge o estágio de blástula, ele tem em torno de 128 células. Quando a blástula chega ao final, ele tem em torno de 200 células. Gastrulação de anfíoxo. A gastrulação de anfíoxo ocorre por um processo de embolia ou invaginação. Aqui na região do polo vegetativo, os macrômeros começaram a sofrer um processo de invaginação. Com essa invaginação, começará a se formar aqui o arquêntero. Ao mesmo tempo que o arquêntero inicia a sua formação, teremos então a diferenciação da blastoderma em ectoderma e mesentoderma. Eis aqui o ectoderma representado por azul e o mesentoderma representado por amarelo. O mesentoderma irá se diferenciar mais à frente em mesoderma e endoderma. E eis aqui o arquêntero. Nós podemos então chamar isso aqui de gástrula inicial. Por quê? Porque ela já tem os elementos constitutivos da gástrula. Quais são eles? Folhetos embrionários e o arquêntero aqui. Esse arquêntero é a cavidade digestória primitiva. Aqui nós temos uma gástrula avançada. Nessa gástrula avançada podemos observar em corte longitudinal, que é o corte em relação ao maior eixo do animal, o ectoderma em azul, o mesentoderma em amarelo, o arquêntero e o blastóporo. Como esse animal é um anfíoxo, e o anfíoxo ele é um cefalocordado, que é um cordado, temos aqui o animal deuterostomado, ou deuterostômio, ou seja, aquele animal na qual o blastóporo irá se diferenciar no ânus. A boca surgirá posteriormente nessa porção aqui anterior. Fazendo aqui um corte transversal dessa gástrula, esse corte transversal, que é um corte aqui lateral, teremos então a formação dessa imagem. Então você observa aqui a estrutura em elipse, e eu faço um corte transversal, e mostro dessa forma para vocês. Então, o corte transversal é um corte lateral, como você pode observar nessa imagem. Então, eis aqui o dorso dessa gástrula cortada na longitudinal, e eis aqui o dorso da gástrula cortada na transversal. Eis aqui o ventre de uma gástrula cortada na longitudinal, e eis aqui o ventre de uma gástrula cortada na transversal. Eis o ectoderma, o mesentoderma e o arquêntero. Com esse corte transversal, não dá para ver o blastóporo, porque ele está para a frente do plano da tela. Neurulação de anfíoxo. Então você imagina aqui a gástrula cortada na transversal, eis o dorso e eis o ventre. Pois bem, partindo dessa imagem, você imagina o seguinte, que essa região dorsal do ectoderma irá começar a se achatar. Quando esse dorso aqui do ectoderma começar a se achatar, teremos a formação então da placa neural. A placa neural é o marco inicial da neurulação. A placa neural percorre todo o dorso do embrião, sendo representada por um azul mais escuro. Ela sofrerá um processo de invaginação, formando a prega neural. Essa prega neural ela envolve o sulco neural. Observe que o ectoderma superficial, em azul mais claro, irá recobrir a prega e o sulco neural. E ao recobrir, teremos então um fechamento total aqui do ectoderma superficial na região dorsal do embrião. E a prega neural, que você observa aqui, irá se fechar, formando o tubo neural. Então, o que acontece é isso. Nós temos placa, prega e o tubo.
Então, eis aqui o tubo neural dorsal e oco. O mesentoderma que você está vendo aqui irá se diferenciar em mesoderma e endoderma. Esse mesoderma, sendo representado por um vermelho mais claro, uma tonalidade de salmão, esse mesoderma sofrerá evaginações em 2 pontos. Então, enquanto invaginação é para dentro, evaginação é para fora. Então, teremos 2 evaginações laterais, e essas 2 evaginações laterais irão se soltar, formando aqui os blocos de mesoderma, com o celoma na sua parte central. Celoma é aquela cavidade preenchida por fluido no interior do mesoderma. Então, nós temos o mesoderma, 2 evaginações laterais, e essas 2 evaginações, elas irão o quê? Elas irão se soltar, formando então os 2 blocos de mesoderma, com o celoma na sua parte central. A parte central do mesoderma irá se diferenciar em notocorda. Observe então que esse mesoderma em vermelho claro, ou salmão, irá então se diferenciar nessa tonalidade aqui mais roxa ou púrpura, e esse mesoderma diferenciado em notocorda sofrerá um processo de evaginação e irá se soltar, formando então o tubo maciço, conhecido como notocorda, que serve tanto para a sustentação do embrião, como dos animais que o mantêm quando adultos, para o processo de movimentação, porque serve de base para a fixação de músculos. A parte amarela, que é o endoderma, irá se fechar, irá formar então aqui o endoderma que reverte o arquêntero. O mesoderma dorsal e o intermediário irão sofrer segmentações ao longo do corpo do embrião. E particularmente o mesoderma dorsal, ou epímero, formará blocos de mesoderma sólido, conhecidos como somitos. E o hipômero se divide em 2 folhas. Uma folha de mesoderma em contato com o endoderma, formando a esplancnopleura, e uma folha de mesoderma em contato com o ectoderma, formando a somatopleura. Entre a esplancnopleura e a somatopleura, encontraremos o celoma. Então, eis aqui a nerula final em corte transversal. Lembremos do conceito de indução embrionária. Indução embrionária corresponde ao processo no qual uma região embrionária interage com a segunda região para influenciar a sua diferenciação. Esse processo de indução embrionária só ocorre graças aos indutores embrionários, que são proteínas específicas. Peguemos aqui como exemplo a neurulação na sua fase inicial. Esse mesoderma dorsal liberará indutores embrionários, que são proteínas, que farão com que o ectoderma superficial dorsal se diferencie em placa neural. Isso ocorre ao longo de todo o processo de desenvolvimento embrionário. Uma região vai liberando indutores, provocando a diferenciação de outra região. E essa, por sua vez, devolve uma estimulação para a primeira região, fazendo com que a primeira região também se diferencie. Até a nossa próxima aula.